Você já parou para pensar que o mundo pode estar à beira de algo realmente aterrorizante? Hoje, 27 de fevereiro de 2025, o Papa Francisco está lutando pela vida no Hospital Gemelli, em Roma, com pneumonia bilateral e sinais de insuficiência renal. O Vaticano já ensaia seu funeral, enquanto rumores sobre o anticristo ecoam pelo mundo. Será que as profecias antigas estão se desenrolando diante dos nossos olhos? Fique comigo, porque o que vou compartilhar pode mudar sua visão sobre tudo o que está acontecendo agora. Vamos mergulhar nisso juntos. O Papa Francisco, com 88 anos, está em estado crítico. E o Vaticano confirmou que ele próprio acredita que seus dias estão contados. Ele pediu que os preparativos para seu funeral começassem e os guardas suíços já estão treinando para o pior. Mas isso vai além de uma simples crise de saúde. Há quem diga que ele é o último Papa antes da ascensão do Anticristo, como previsto nas profecias de São Malaquias, que falam de 112 papas antes do fim. Francisco seria o Siltesésimo segundo e o que vem depois. Um enganador, um falso profeta ou até o próprio filho de Satanás, pronto para dominar o mundo. E tem mais. Sinais bíblicos estão aparecendo em todos os lugares, do rio Eufrates, secando a nevascas no deserto da Arábia Saudita. Estamos vivendo o Apocalipse? Se você quer entender o que está acontecendo e como se preparar para o que vem pela frente, não perca nada disso. Inscreva-se agora no canal, ative as notificações e junte-se a mim nessa jornada para descobrir a verdade por trás desses eventos. Vamos explorar cada detalhe juntos e eu prometo que você não vai querer ficar de fora. Agora, vamos aos fatos. O Papa Francisco foi internado há 10 dias com bronquite, que evoluiu para uma pneumonia dupla. Ele está recebendo oxigênio suplementar e os médicos dizem que, apesar de uma leve melhora, ele ainda está em perigo. O Vaticano não esconde a gravidade. Comunicados oficiais falam de uma situação delicada e ensaios para o funeral papal já estão em curso. Mas o que chama a atenção é o timing disso tudo. A profecia de São Malaquias, escrita no século XII, diz que o segundo Papa, chamado Petrus Romanus, será o último antes de um colapso espiritual e mundial. Francisco, para muitos, encaixa-se nessa posição. E se ele morrer ou renunciar, o próximo Papa será escolhido em um conclave, com fumaça branca ou preta, saindo da chaminé para anunciar o resultado. Mas e se o próximo líder for o falso profeta do Apocalipse 13? O Apocalipse, aliás, descreve um cenário assustador. Um líder religioso que parece santo, mas fala como dragão, enganando as nações e servindo ao anticristo. Ele realizará milagres falsos, imporá a marca da besta e levará muitos a abandonar a verdadeira fé. Alguns apontam para Francisco por causa de suas ações controversas, como trazer a Pachamama, uma figura sul-americana, para o Vaticano em 2019, ou dizer que todas as religiões levam a Deus. Para críticos como Mel Gibson, isso é apostasia pura, um desvio dos ensinamentos cristãos. Gibson já falou abertamente sobre isso, chamando as atitudes de Francisco de um trabalho interno, algo que corrompe a igreja de dentro para fora. Será que ele está certo? E não para por aí. Olhe ao redor. O rio Eufrates, na Turquia, está secando como previsto em Apocalipse 16:12, preparando o caminho para os reis do Oriente. Na Arábia Saudita, nevascas cobriram desertos em janeiro deste ano, algo impensável até pouco tempo atrás. Em Israel, as 5 novilhas vermelhas, necessárias para rituais do terceiro templo, foram sacrificadas em 2024, cumprindo Ezequiel 39. Rios estão ficando vermelhos como sangue em várias partes do mundo, e guerras estão explodindo em escala global. Esses são sinais que Ezequiel, Daniel e João no Apocalipse alertaram há séculos. Coincidência?
Ou estamos vendo o palco sendo montado para a tribulação? Mel Gibson entra novamente na conversa. Em uma entrevista recente, ele disse: "Como você pode ser papa e dizer que todas as religiões são iguais? Isso é apostasia. É o tipo de coisa que abre portas para o mal." Ele aponta para o evento da Pachamama como prova de que Francisco comprometeu a fé, trazendo adoração pagã para dentro da igreja. Para Gibson e outros, isso alinha Francisco com o falso profeta, alguém que parece ser de Deus, mas serve a outro mestre. E se ele for mesmo o último papa, o que vem depois é o anticristo, aquele que enganará o mundo por 7 anos, segundo Apocalipse 13 e Daniel 9. Mas vamos voltar um pouco. O que é essa profecia de São Malaquias? Ela surgiu em 1139, supostamente escrita por um arcebispo irlandês e lista 112 papas com descrições enigmáticas. Para Francisco, o lema é Petrus Romanus, que alguns interpretam como um líder de Roma que guiará a igreja ao caos. Historiadores, porém, dizem que o texto pode ser uma farsa do século XVI, criado para influenciar uma eleição papal. Mesmo assim, o fato de Francisco ser o Melquisedeque segundo Papa desde então é intrigante. E suas ações, como normalizar o diálogo interreligioso de forma tão ampla, alimentam as teorias de que ele está preparando o terreno para algo sombrio. Pense nos sinais ao nosso redor. O Eufrates Seco é um evento real, documentado por cientistas como resultado de mudanças climáticas e conflitos. As nevascas na Arábia Saudita chocaram o mundo, com vídeos viralizando em janeiro de 2025. As novilhas vermelhas em Israel foram um marco para os judeus ortodoxos, que veem isso como um passo para o Messias. Mas Ezequiel avisa que esse Messias esperado pode ser o anticristo, enganando até os eleitos antes da verdadeira volta de Cristo. E o que dizer dos rios vermelhos? Na Indonésia, em 2024, um rio ficou escarlate por poluição, mas muitos viram nisso um eco de Apocalipse 8:8, onde as águas se tornam sangue. Francisco, enquanto isso, segue no hospital. Em 20 de fevereiro, às 18 horas, o Vaticano começou os ensaios para o funeral, com os guardas suíços marchando em segredo. Isso vazou para a imprensa indiana, que chamou de preparação para o pior. O Papa disse recentemente: "Sinto que meu tempo está acabando, mas deixo tudo nas mãos de Deus." Ele não é o primeiro a renunciar. Bento XVI fez isso em 2013. Mas sua saída pode desencadear algo maior. O conclave virá em breve, e a fumaça branca pode trazer não um salvador, mas um enganador. O próximo Papa será eleito entre os cardeais, e o processo é tradicional. Votos secretos, fumaça preta se não houver decisão, branca se houver. Mas e se o escolhido for influenciado pelo anticristo? Apocalipse 13 fala de um líder que parece um cordeiro, mas fala como dragão. Francisco já foi acusado de abrir portas para isso com suas ideias universalistas. Mel Gibson, em outra fala, disse: "Ele trouxe ídolos para a igreja. Isso não é de Deus, é do outro lado." O evento da Pachamama, em 2019, foi um divisor de águas, com bispos adorando uma estátua pagã no Vaticano. Para muitos, isso selou a imagem de Francisco como um traidor da fé. E os sinais não mentem. Desertos na África estão virando florestas com projetos de reflorestamento, mas alguns veem nisso Isaías 35:1, o deserto florescerá. Tempestades de neve no Oriente Médio, rios vermelhos na Ásia, guerras em escala global, tudo isso parece tirado das Escrituras. Israel planeja o terceiro templo e os sacrifícios das novilhas foram o primeiro passo. Os judeus esperam redenção, mas Daniel 9 avisa que o anticristo profanará esse templo antes do fim. Então, o que isso tudo significa? Estamos em 27 de fevereiro de 2025 e o Papa Francisco está à beira da morte, com o Vaticano em polvorosa preparando seu funeral.
Os sinais estão por aí. O Eufrates secando, nevascas no deserto, novilhas vermelhas sacrificadas em Israel. Se a profecia de São Malaquias estiver certa, ele é o 1702º e último Papa antes do Anticristo. E se o Apocalipse 13 for nosso roteiro, o próximo líder pode ser o falso profeta, enganando o mundo com milagres e uma religião falsa. Mel Gibson já alertou sobre isso, e os eventos recentes só aumentam a tensão. Vamos aprofundar mais. Francisco entrou no Hospital Gemelli com bronquite, mas agora é pneumonia dupla, com complicações renais. Ele está lúcido, mas fraco, e disse ao clero: "Preparem-se, meu fim está próximo." Isso não é apenas uma crise de saúde, é um gatilho para especulações. A profecia de São Malaquias aponta para Petrus Romanos como o último Papa, e muitos veem Francisco como esse marco. Depois dele dizem: vem o caos, um líder religioso servindo ao anticristo, como descrito em Apocalipse 13, 11 e 18. Esse falso profeta terá poder para enganar, fará sinais no céu e convencerá as pessoas a adorar a besta. E se o próximo conclave trouxer esse homem? Os sinais estão alinhados. O rio Eufrates, essencial na Bíblia, está quase seco, com imagens de satélite mostrando seu leito exposto. Apocalipse 16, 12 diz que ele secará para os reis do Oriente marcharem. Na Arábia Saudita, nevascas em janeiro de 2025 cobriram dunas de areia, algo que cientistas chamam de anomalia climática, mas que ecoa Isaías 35, 7. A terra seca se tornará fontes. Em Israel, as 5 novilhas vermelhas foram abatidas em 2024, um ritual raro que os judeus ortodoxos veem como preparo para o terceiro templo. Ezequiel 39 menciona isso como um sinal dos últimos dias, mas alerta que o Messias esperado pode ser o anticristo disfarçado. E tem mais. Rios no Japão e na África ficaram vermelhos em 2024, alguns por algas, outros por poluição. Mas muitos citam Apocalipse 8:8. As águas se tornaram sangue. Tempestades de neve atingiram o Egito e florestas brotaram em desertos da Namíbia. Tudo isso parece surreal, mas está acontecendo. Mel Gibson, em uma entrevista explosiva, disse: olhe o que Francisco fez. Ele trouxe a Pachamama, um ídolo pagão, para o Vaticano. Isso é apostasia, ponto final. Ele se refere ao evento de 2019, quando uma estátua sul-americana foi venerada em Roma, irritando católicos tradicionalistas. Para Gibson, isso é prova de que Francisco abriu as portas para o mal. Agora, imagine o próximo passo. Francisco morre ou renuncia e os cardeais se reúnem no conclave. A chaminé da Capela Sistina solta fumaça preta por dias, até que finalmente fumaça branca aparece. Um novo Papa é anunciado. Mas quem será? A profecia sugere que esse líder pode ser o falso profeta, alguém que parece piedoso, mas trabalha para o anticristo. Apocalipse 13 o descreve como um cordeiro com voz de dragão, enganando o mundo com milagres e promovendo a marca da besta. Francisco já foi acusado de plantar essas sementes, especialmente com sua fala de que todas as religiões levam a Deus, algo que ele disse em 2024 durante um encontro interreligioso. Gibson não mediu palavras sobre isso. Como você lidera a igreja e diz que todos os caminhos são iguais? Isso é heresia. Ele está traindo Cristo. Ele aponta para a Pachamama como o começo, mas também critica outras ações, como a bênção de uniões do mesmo sexo em 2023, que dividiu os fiéis. Para muitos, isso cumpre a profecia de um líder que compromete os ensinamentos e normaliza o pecado, como você mencionou no seu roteiro. Será que Francisco é o prelúdio do falso profeta? Ou ele mesmo já desempenha esse papel? Enquanto isso, o Vaticano segue em alerta. Os ensaios para o funeral começaram em 20 de fevereiro, às 18 horas, com os guardas suíços marchando em silêncio.
Um relatório da imprensa indiana vazou fotos mostrando caixões sendo testados e ritos fúnebres sendo praticados. Francisco do hospital disse: "Confio no Senhor, mas sei que meu tempo é curto." Ele não renunciou ainda, mas a possibilidade está no ar, como Bento XVI fez. Se isso acontecer, o conclave será imediato e o mundo vai segurar o fôlego esperando a fumaça branca. Mas e se ela trouxer não um pastor, mas um enganador? Os sinais continuam se acumulando. Em 2024, o conflito no Oriente Médio explodiu, com Israel no centro, cumprindo Daniel 11:40-45, que fala de guerras nos últimos dias. O terceiro templo está nos planos, e os sacrifícios das novilhas foram um marco. Os judeus esperam o Messias, mas Ezequiel avisa que o verdadeiro Salvador só vem na segunda vinda, após o reinado do Anticristo. E esse reinado, segundo o Apocalipse, durará 7 anos, a tribulação com pragas, fome e engano global. Estamos no limiar disso? Francisco, mesmo doente, deixou um legado controverso. Sua visão de uma igreja inclusiva chocou conservadores, mas encantou progressistas. Ele defendeu o diálogo com outras fés, dizendo em 2023: "Somos todos filhos de um Deus com diferentes línguas para alcançá-lo." Para alguns, isso é amor cristão. Para outros, como Gibson, é a porta para uma religião mundial falsa, como profetizado em Apocalipse 17. A Babilônia espiritual, uma união de crenças sob o Anticristo, pode estar se formando agora. E os sinais naturais? O Eufrates seco facilita invasões, como visto em conflitos recentes. As nevascas no deserto parecem milagres invertidos, e os rios vermelhos assustam comunidades. Em 2025, um terremoto atingiu Roma, pequeno, mas simbólico, logo após a internação de Francisco. Coincidência? Ou um aviso? Ezequiel 38 fala de tremores nos últimos dias. E Apocalipse 6 menciona catástrofes antes do fim. Tudo está convergindo. O próximo Papa será crucial. Se Francisco for mesmo o 1702º, o sucessor pode ser o falso profeta, ou até o anticristo em pessoa. O conclave será televisionado, com o mundo assistindo à fumaça. Se preta, a espera continua. Se branca, um novo líder emerge. Mas a profecia diz que esse líder enganará, talvez com carisma, talvez com sinais falsos. Gibson acredita que o mal já está dentro da igreja, um trabalho interno, como ele diz, apontando para a apostasia de Francisco como gatilho. Então, o que fazemos? A Bíblia nos chama a vigiar, como em Mateus 24:42. Estudar as Escrituras, orar e discernir os tempos é essencial. Se a tribulação vem, serão 7 anos duros, mas Apocalipse 11 promete a 7ª trombeta quando Cristo volta em glória. Francisco pode ser o último marco antes disso, e os sinais estão gritando. O Eufrates, as novilhas, as tempestades, tudo aponta para algo maior. Você está pronto? Chegamos ao fim dessa jornada, mas o alerta continua. O Papa Francisco está em seus últimos dias e os sinais do Apocalipse estão ao nosso redor. Mel Gibson nos desafia a enxergar a verdade. Se isso é o começo da tribulação, precisamos estar prontos. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com todos que você conhece. Vamos crescer essa comunidade, explorar mais profecias e nos preparar juntos para o que vem. Deixe seu comentário com suas reflexões. Quero ouvir você. Até o próximo vídeo, fique firme na fé e nos vemos em breve.